Muito boa noite. Prazer enorme estarmos reunidos para essa nossa última palestra online do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. Sejamos todos envolvidos na paz do Mestre Jesus e na espiritualidade trabalhadora da casa, que nos traga muita harmonia, muitas boas energias nesse momento, durante toda a nossa semana. Esta é a nossa 99ª palestra online. Assim que iniciou a pandemia, a casa precisou fechar as portas físicas para que a gente atendesse, né, as necessidades sanitárias, as necessidades de isolamento social. Dia 7 de maio de 2020 foi a nossa primeira palestra online. De lá para cá, hoje atingimos a marca de 99 palestras online. E graças a Deus, a palestra de número 100 vai voltar a ser presencial nesse salão do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho a partir da próxima semana, dia 28 de abril. A casa agradece a colaboração de todos, esperamos que possamos estar juntos novamente, recebendo todas as boas energias que a casa nos oferece. Também quero aproveitar aqui, deixar um agradecimento muito especial a todos os palestrantes que ajudaram a gente durante esse período, gravando as suas palestras, para que a gente pudesse editar e publicar nos canais oficiais da nossa casa, no Facebook e no YouTube, para que chegassem até a casa de vocês. Então, meu agradecimento especial ao seu José Maria, ao Hilário, ao seu Aderbal Luiz, a Cida Piai, ao Lúcio, a Márcia, ao Valdir, a Rose Cláudia, também a Flávia, que participou no primeiro ano das gravações, a Luciana, a Fátima, e eu também gostaria, em meu nome, de deixar um agradecimento especial para a diretoria do Aprendizes, pela confiança que depositou em todos nós, em mim, que também fiz a minha estreia como palestrante. Espero que todos tenham apreciado as mensagens que nós deixamos de uma maneira bastante singela, as gravações feitas em casa, com equipamentos simples. Nenhum de nós possuímos recursos de equipamentos, né? E foi tudo feito com muito amor, com muita boa vontade, dentro dos recursos de cada um, da simplicidade que cada um dispõe, mas temos certeza que conseguimos, graças a Deus, atingir o nosso objetivo, que foi continuar com os trabalhos da casa, chegando as mensagens da doutrina, as lições do Cristo até nós durante esse período de pandemia, e agora, finalmente, podendo retornar à casa, nós vamos continuar transmitindo as palestras ao vivo, todas as quintas-feiras, às 20 horas. As palestras serão transmitidas ao vivo pelo canal do YouTube, para que quem não puder ir, não se sentir ainda à vontade ou seguro para estar comparecendo ao salão de palestra da casa, possa assistir a palestra ao vivo da sua casa, e depois a palestra vai ficar gravada ali no canal, para quem quiser assistir mais tarde ou poder rever as palestras em casa. Com esta nossa boa vontade, espero que tenhamos conseguido chegar até a casa de vocês, levando a doutrina, os ensinamentos e bastante paz a todos. Então, hoje, para terminar nossa última palestra gravada online, a Márcia vai nos apresentar mais uma importante lição. Espero que todos aproveitem e a gente vai ter o prazer de podermos nos rever a todos na próxima semana presencialmente lá no Salão do Aprendiz do Evangelho. Uma ótima palestra a todos, muito obrigado pela companhia e espero que a gente possa continuar pregando a doutrina. Obrigado a todos, uma ótima semana. Boa noite, amigos, irmãos e família Aprendizes do Evangelho. Que os amigos espirituais nos inspirem na explanação
dessa noite. E o tema será Muitos os chamados e poucos os escolhidos, que é o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o mestre sempre ensinou as leis de Deus através de parábolas. E por isso vamos estudar hoje a parábola do festim de bodas. Mas antes vamos falar um pouquinho das leis divinas, né? Que vêm do nosso Criador, Deus, nosso Pai, que rege tudo, todos e também o nosso destino espiritual, claro. Portanto, essas leis, elas são imutáveis, transcendentes e definitivamente imperecíveis. E Deus nos enviou o Divino Mestre Jesus, o Cristo, para iluminar o nosso caminho com os ensinamentos de sua lei. Portanto, Jesus plantou as sementes do Evangelho que germinou em muitos corações e, infelizmente, em outros não, mas que com certeza um dia desabrocharão no coração de toda a humanidade. E Jesus, então, adaptou o método de ensino àquele tempo, àquele povo, devido à limitação de entendimento dos homens da época em que Jesus veio, e como ele, como o melhor pedagogo que podia existir, era conhecedor profundo da natureza humana, então ele utilizou-se de parábolas para transmitir os ensinos e se fazer entender. E mais ainda, apresentou-as com os elementos da tradição e da cultura daquela época, ou seja, ele se utilizava dos componentes do cotidiano do povo a quem ele falava. Mesmo assim, não foi compreendido pelo próprio povo, pela maioria, e até hoje, muitos de nós mesmos, por mais intelectualizado que sejamos, por mais que tenhamos cultura, muitos ainda não conseguimos entendê-lo, Então, mas nós temos uma grande ajuda para isso. Ele enviou o Consolador conforme havia prometido e se cumpriu. Ou seja, nós recebemos a terceira revelação, o Espiritismo, porque a primeira foi através de Moisés, a segunda foi através de Jesus, e aí, então, temos a ajuda do codificador de nossa doutrina, Allan Kardec, que nos deixa bem registrado e explicado em sua obra a essência espiritual dos ensinos do Mestre Jesus. E daí a nossa compreensão e a nossa consciência se ampliou. Agora, para compreender mesmo os ensinos do Mestre, também precisamos nos esforçar, nos dedicar aos estudos, ler e procurar pesquisar as parábolas de Jesus, já com os elementos, inserindo os elementos atuais, em quadros atuais, pois Jesus, com certeza, ele falou de uma forma que suas lições serviriam para todos os povos em todos os tempos, em todos os tempos da humanidade. Essas parábolas serão sempre atuais, sempre servirão em qualquer época, mas é preciso que procuremos se aproximar de Deus e procurar os ensinos de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo. E assim, em muitas parábolas a gente
consegue perceber que está explícito que ele não restringe o seu evangelho só ao povo judeu. Vamos fazer a leitura da parábola do festim de bodas e vamos, ao mesmo tempo, abordar as explicações de Kardec, ok? Para a gente poder ir entendendo os elementos inseridos da época. Então, falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus. Então, Jesus sempre falava aos seus apóstolos e ao povo que se reunia ao seu redor para ouvi-lo através das parábolas, né? Inicia assim: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Bom, esse primeiro parágrafo, nós já podemos observar que o rei já havia mandado o convite, com certeza para as pessoas escolhidas por eles, por serem, né, especiais, por serem os primeiros a serem benquistos, por serem queridos neste banquete. E como a festa estava pronta, então ele mandou os servos para chamá-los, né? Aqui podemos identificar, já que ele compara aqui o reino dos céus, né, com o reino de Deus, com Deus. E os primeiros convidados, podemos já perceber que eram o povo hebreu, porque eles foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. E foi dali, daquele pequenino foco, né? O povo, pequeno número, né, de hebreus da época, que partiu à luz da lei divina ao mundo inteiro e triunfando sobre o paganismo. Entretanto, os judeus, né, desprezaram a lei moral para se prenderem ao mais fácil, a prática do culto exterior. Jesus veio para os advertir e mostrar a vida futura, porém, eles o repeliram e o imolaram. Então, eles perderam ali a preferência, né? Continuando, então, a parábola, Jesus dizia a eles assim: estes, porém, né, aqueles que tinham sido convidados, se recusaram a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer, da sua parte, aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. As bodas ali, então, era o banquete. É um banquete espiritual. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Identificamos aqui que aquela gente, então, eram pessoas que davam mais importância à sua vida terrena, seu status, seus ganhos financeiros, as coisas materiais, do que, né, aquele evento tão importante. Eles, então, passaram a enviar desculpas para não ir ao encontro das coisas de Deus. E aí nós podemos, assim, trazer aos dias de hoje, comparando com pessoas, né? Vamos dizer, dando exemplos nossos, quando nós estamos em apuros, aflitos ou doentes, né? Nós procuramos um centro espírita e para receber ajuda. Aí nós recebemos tratamentos, benefícios, orientações,
né? Nos sentimos bem com os passes, as vibrações, e passamos até a ir às palestras, muito empolgados a princípio, mas com o tempo nós vamos perdendo aquele entusiasmo, aí a gente começa a arrumar desculpa para não ir à casa de oração. Ah, um dia aparece um compromisso com o familiar, outro dia tenho que ir a uma reunião de negócios, outro dia estou muito cansado porque trabalhei demais, enfim. Começamos da mesma forma a arrumar desculpas para não ir a um compromisso com Deus, né? Outros, então, pegaram os servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Outro parágrafo da parábola. Os enviados, então, do rei, aqui, né, exemplificado, podemos citar os profetas que iam persuadir o povo a seguir a trilha, né, da verdadeira felicidade, mas suas palavras, porém, quase não foram escutadas. Suas advertências foram até desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como aqueles servos da parábola, né? Então, vemos assim que realmente podemos fazer comparações com os dias de hoje, onde muitos de nós, né, hostilizamos aqueles que trazem, né, uma palavra, trazem ali um chamamento para você se melhorar. Ou então imaginem ao tempo de Jesus, ou mesmo antes dele, ou após um pouco depois da sua vinda. Muitos povos torturaram e mataram profetas, apóstolos e cristãos que proferiram os ensinos do Mestre Jesus, os ensinos da lei de Deus. Como também, até hoje, nós passamos dificuldades, às vezes, em professar a nossa fé. Exemplo, os espíritas. Muitos de nós, muitas vezes, nos esquivamos de declarar que somos espíritas para não sermos hostilizados, né? Acontece. Podemos, então, imaginar como é, né? Então, vamos seguir lendo aqui a parábola. Sabendo disso, ou seja, o rei, sabendo, né, que os seus servos foram hostilizados, maltratados e até mortos, ele se tomou de cólera e mandando contra aqueles, né, que fizeram mal aos seus servos, os seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Bom, podemos também, em todos os escritos, ter conhecimento na história de que muitas vezes, né, os romanos invadiram cidades dos judeus, destruíram tudo e os escravizaram, né? Lendo mais adiante a parábola. Então, o rei disse a outros servos, né, seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois vão às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Bom, aqui fica explícito, né, que os ensinos do Mestre, Jesus, iam ser levados a todos os povos, independentes de serem judeus, pagãos ou idólatras, né?
Exemplo, o apóstolo Paulo, que saiu a pregar para os gentios, né? Os que não professavam fé em Deus. Então, todos aqueles que tiverem, né, a vontade de seguir o Mestre, de todos aqueles que aceitarem o Deus único, né, e se integrar com Ele, poderiam e poderão, né, a qualquer tempo entrar no reino dos céus ou no banquete espiritual, em lugar até dos primeiros convidados, que foram os judeus. E continuando então aqui a parábola. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? E aí, este elemento, túnica nupcial, é a veste espiritual que deveria estar plena de humildade, de bondade de coração, é o estado espiritual. E Kardec nos traz, então, a explicação desta forma. Não basta a ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob a condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Então, retornando à parábola, o homem que foi abordado pelo rei guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Quando vemos este outro elemento, ou seja, atar as mãos e os pés do homem e lançá-lo nas trevas exteriores, simboliza, né, que ele será lançado às reencarnações, né? Terá sempre esse enlace, né? Essa necessidade da reencarnação, porque a nossa consciência é que é o nosso juiz. E os resgates acontecerão através das muitas vidas sucessivas. Provas, sofrimentos, dificuldades e muitas lutas que o ser humano passará em cada reencarnação é que vai muni-lo, né, de condições de evolução, que vai depurar o seu espírito, que vai lapidar, né, a sua essência. E desta forma, e através da sua vontade firme, fé, perseverança, é que ele irá, né, se melhorando gradativamente, até clareando a sua veste espiritual, ou seja, o seu perispírito, que alcançará o direito de participar do banquete espiritual. Certo? E assim, Jesus termina a parábola dizendo: porquanto muitos há os chamados, mas poucos os escolhidos. Está em Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. E
Kardec ainda cita no outro parágrafo, né, desse capítulo, que os incrédulos, ou seja, aqueles que não entendem as leis divinas, né, os ensinamentos de Jesus, eles acham graça dessas parábolas, dessas histórias muitas vezes, pois principalmente essa, eles acham como que as pessoas se recusam a ir uma festa de casamento, ainda mais, né? A convite de um rei, uma festa cheia de pompa, né? Por que que alguém iria se recusar a ir numa festa dessas? Ou até mesmo porque iriam agredir, né, aqueles empregados ou aqueles servos de um rei que veio trazer um convite para uma festa, né? É meio difícil de entender por que essa alegoria, por que essa animalidade, né? Então, até muitos de nós, quando tivemos esse primeiro contato, também pareceu, né, meio estranho. Olha, o que acontece que esses convidados têm tanta resistência, né, para ir a essa festa? Bem, mas nessa a parábola que abordamos, Jesus então compara o reino dos céus a essa festa de casamento, as bodas, né? O banquete das bodas sempre tem, né, um ambiente de alegria, de comemoração, de ventura. E é isso que o Mestre Jesus espera de nós, que nós nos preparemos para participar desta festa, para estarmos presentes nas bodas, que aceitemos o convite para estar com Ele no banquete de Deus. E até ouvindo e assistindo uma palestra, né, de um espírita até bem conhecido, né, ilustre, senhor Haroldo Dutra Dias, ele nos traz informações, pois é muito estudioso, né? Então, de que todas as escrituras mais antigas, ou seja, dos profetas anteriores de Jesus, e até seu evangelho, e também outros livros mais, né, que ele acessou, em todos os textos da tradição do povo hebreu, a união do ser humano com Deus é simbolizada pela figura de um casamento. Então, tal é a importância dada a esta relação, né? Porque para eles o casamento é a relação mais íntima, né, que eles conhecem, que eles conheciam, e isso perdura até hoje. Então, quando alguém se integra a Deus naquela cultura, né, naquela tradição do povo, é que ele, este ser, realiza um casamento, né, com Deus, tá? Então, aquele homem, né, no sentido amplo, realiza um casamento com Deus. Por isso, essa parábola, ela soa até como se Jesus nos dissesse que ele espera de nós essa relação de confiança, de intimidade, de afeto, de comunhão com ele, né? E o senhor Haroldo Dias, né? Haroldo Dutra Dias, também cita em uma de suas palestras um trecho do livro O Consolador, em que Emmanuel diz: a humanidade vive até hoje um período de noivado com a revelação da lei divina. Porque, diz ele, o evangelho ainda não foi integralmente incorporado em nosso comportamento. Ou seja, nós não conseguimos ainda fazer em nossos corações, dentro do nosso coração, a morada de Deus. E aí, insiro aqui mais um trecho de Kardec, que diz assim:
a lei toda se contém nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Aproveito para lembrar mais uma grande informação que temos, né? A Terra está se transformando de um mundo de expiação para um mundo de regeneração, um mundo mais feliz, ou seja, um dos reinos dos céus. Se nós incorporarmos então o amor do Cristo em nossos corações, Deus, né, em nossos corações, se tivermos perseverança no bem, se melhorarmos, né, o nosso espírito com virtudes, sabedoria, sentimentos puros, a exemplo do nosso Cristo, poderemos participar da festa que acontecerá um dia, aqui mesmo, neste planeta. Não nos devemos esquecer, claro, que todos sempre serão convidados ao banquete. Todos terminarão escolhidos um dia, conforme, claro, diminuirmos as nossas imperfeições, como eu disse, através das reencarnações, das vidas sucessivas, mas o Pai não abandonará nenhum de seus filhos. Todos os filhos de Deus, nosso Criador, cedo ou tarde, chegarão, né, e voltarão aos reinos dos céus, a Deus. Ele pode até, né, se demorar. Aquele que não se dedica, que não se esforça, né, que não se prepara para sentar-se neste banquete, vai, obviamente, ter muito mais vidas, mais experiências em sofrimentos por mais tempo, né? Chegarão atrasados para o banquete, porque vai depender de seu aprimoramento, né? De sua melhora, para, enfim, um dia desabrocharem para a vida espiritual. Mas todos um dia chegarão a esse banquete. Findando assim, agradeço a atenção de todos os amigos, de todos vocês, rogando a Deus, ao Divino Mestre Jesus, que esteja sempre com todos nós. Boa noite, fiquem com Deus e até breve.